Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exemplo envolvendo regras de inferência com presente de quantificadores. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta, tamanho do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vá a dica aí, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui. Então gente, esse exemplo aqui é um exemplo, eu diria, mais encorpado, né, sobre a utilização de regras de inferência. Nesse caso aqui, não vai ter só quantificadores, tá certo? Tem também as outras regras, como simplificação, modus tollens, modus ponens, aquelas outras regras de inferência anteriormente vistas. Então presta muita atenção aí em como nós vamos, né, quais estratégias nós temos para atacar um problema como esse aqui. Então vamos ao enunciado dele, ó. Mostre que as premissas: um estudante desta classe não tem lido o livro, primeira, e todos passaram na primeira prova, né? Segunda premissa, implicam a conclusão: alguém passou na primeira prova sem ter lido o livro. Quando você lê um argumento como esse, você fala, pô, massa, já estou vendo que ele é verdade. Porém, o problema é como argumentar isso, né? Ou então assim, como chegar de fato, né? Às vezes você pode não estar vendo que é verdade, está desconfiando, não, pode ser que, né, essa conclusão aqui não seja necessariamente verdadeira. Como é que você consegue então trabalhar isso, né? É aí que mora o X da questão. Às vezes você está olhando uma coisa ali, você está entendendo muito bem, mas na hora de botar no papel a simbologia, fazer os cálculos, você não consegue. Então preste muita atenção aí no passo a passo que eu vou seguir aqui. É um passo a passo que eu recomendo, pelo menos se você está aprendendo, né, o assunto agora, que você siga ele até você ter o seu próprio passo a passo. Claro que sempre dentro da teoria, né? Sempre dentro do que é possível. Então, gente, a primeira coisa aqui é a gente enunciar o que a gente chama de sentenças abertas referentes ao argumento que nós temos. Lembrando, o argumento é formado por premissas e uma conclusão, certo? Seguidas de uma conclusão, onde as premissas são dadas como verdadeiras. E a gente vai ter que mostrar que essa conclusão é verdadeira a partir das premissas, tá certo? Então, vamos botar assim, ó, sejam as sentenças, né? Nesse primeiro ponto, elas ficam abertas, por isso que a gente chama de sentenças, né? Então, a primeira sentença que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Um estudante dessa classe não tem lido o livro. Então, o cara pode ou não ser um estudante da classe. Então, seria muito bem eu ter uma sentença para especificar se ele é ou não um estudante da classe. Então, eu botaria assim, C de X é estudante desta classe. É uma primeira. Não tem lido o livro. Então, lê o livro ou não lê o livro. Então, eu posso botar uma segunda sentença, que é L de X, assim, ó. X tem lido o livro. Tem lido o livro. Tá certo? Então, é a minha segunda sentença. Claro que agora, aí ele fala, ó, né, a gente vai para a próxima premissa, né, porque acabou essa aqui. Todos passaram na primeira prova. Então, aí eu tenho o seguinte, todos os alunos, né, da classe. Então já está explícito aqui a questão da classe. Mas passar na prova, não passar. Pode ser que alguém pudesse ter perdido, né? Nesse caso aqui todo mundo passou. Mas aí eu vou ter provavelmente uma sentença que vai ser assim, ó, P de X, dado pelo quê? X passou, né, na primeira prova. Ó. Gente, não tenta fazer a questão sem explicitar bem isso aqui. Tá certo? Porque senão você vai meter os pés pelas mãos. Mesmo que, assim, pelo menos se você não quiser escrever isso, vai botando aqui um C de X, escrevendo em cima mesmo, né? Se for um cara um pouco preguiçoso, vai escrever porque é importante, porque senão você, na hora de jogar na linguagem lógica para fazer os cálculos, fica um pouco difícil. Olha só, gente. Agora nós temos aqui o seguinte. Depois de feitas as sentenças, nós vamos para as premissas. De fato, a gente volta para cá, né, lendo tudo de novo. Note que aqui, alguém passou na primeira prova sem ter lido o livro, normalmente a conclusão ela já faz parte das premissas. Então, assim, você não usaria se preocupar com a conclusão na hora de escrever as sentenças, tá certo? Mas assim, você lê também. Alguém passou na primeira prova, então passar na primeira prova sem ter lido o livro. Pronto. Então, né, tá tudo aqui dentro já. Então, vamos lá. Temos as premissas
Quais são as premissas? Aí vamos escrever em linguagem lógica logo. Ó. Um estudante desta classe não tem lido o livro. Então, o que que esse estudante... Então, é um estudante. Então, existe um estudante desta classe, ó, que não leu o livro. Aí você deve ter notado aqui o seguinte: poxa, professor, por que você não botou logo não leu o livro? Porque é que não tem lido o livro, mas por que você não botou logo não L? Eu utilizo como padrão tentar escolher, escrever uma proposição, uma premissa, sempre no valor afirmativo, e na hora que eu for escrever a parte simbólica, eu boto não corrigindo aqui. Quem tem visto os vídeos aí, tem visto esse padrão, né, de resolução. Então existe o quê? Um aluno na classe que não leu o livro. Ó. Ele é da classe e não leu o livro. Perceba que é exatamente a mesma frase. Os outros. Né? Agora, a próxima premissa. Todos passaram na primeira prova. Todos quem? Todos da classe. Né? Aqui, embora não esteja dito, a gente pode inferir isso. Então, para todo X, porque são todos, eles são da classe, ó, e eles passaram na prova. Ó. Todo aluno da classe implica passar na prova, tá vendo? Pronto. E aí nós temos a conclusão, né? Então temos as premissas e a conclusão. Vamos ler. Alguém passou na primeira prova sem ter lido o livro. Alguém quer dizer que não foi todo mundo. Então existe pelo menos um aluno que passou na prova, né? Ó. Então vamos pensar assim, né? Existe um aluno que passou na prova, eu não sei qual é o nome dele, então não posso botar uma constante, né? E não leu o livro. Pronto. Então existe um aluno que passou na prova e não leu o livro. Exatamente, ó. Alguém passou na primeira prova e não leu, não tem lido o livro. Certo? Então, com isso aqui nós já temos todos os ingredientes para nós construir nossa tabelinha de cálculos, tá certo? Onde nós vamos partir dessas duas premissas aqui e chegar nessa conclusão aqui. Então, ó, a tabela eu sempre sugiro você colocar assim, passo, para você saber quantos passos você tem, simbologia, e a razão, em alguns casos você vai ter que usar algumas regras, né? Então essas regras vão estar explicitadas aqui nesta coluna, que é a razão, né? A razão, o motivo, sei lá, ou escolha, né? Ou regra, se você preferir também. Então, o primeiro passo, você costuma sempre partir da premissa, né? Primeira premissa sua. Então, ó, existe X, C de X e não L de X. Então é essa aqui, ó. Existe X, C de X e não L de X. Ou seja, existe alguém da classe que não leu o livro, ó. Ele é da classe e não leu o livro. A razão da escolha aqui é aquela premissa. Ou uma hipótese, se você também quiser escrever, as premissas são tidas também como hipóteses. Gente, aí aqui tá. Eu vou deixar essa coluna aqui de escrever as coisas, eu vou falando só de boca, mas depois eu escrevo que a gente revisa a questão. Vamos pensar assim, gente, eu quero chegar aqui, ó. Existe P de X e não L de X. Olha, daqui, eu poderia muito bem, como existe um cara, eu podia instanciá-lo existencialmente. Instanciar o que? É dizer, dar um nome a ele. Seja A esse cara. Ou seja, existe um certo cara ali que está na classe e não leu o livro. Não tem lido o livro. Pronto, instanciei ele. Daqui a pouco a gente escreve. Eu vou mais rápido aqui, depois a gente volta revisando. Então, instanciei ele o que? Existencialmente. Vá lá nas suas tabelinhas lá de regras de inferência da lógica proposicional e veja, né, o que é instanciação, o que é existencial. Ou seja, é dentro do existe eu pegar um cara e chamar de uma constante. Agora aqui eu posso, na terceira etapa, ó, aí a gente tem que começar a analisar o que a gente tem também na próxima. Ó, a gente tem essa premissa aqui, né? Olha, observe que aqui tem o C e tem o P. Tem as sentenças C de X e P de X. Mas aqui, esse cara aqui está meio que sobrando nessa etapa. Talvez, se eu simplificasse aqui, ó, é uma outra passagem que eu posso fazer. Depois eu vou voltar botando todos os nomes ali, viu? Então, ó. Então eu posso simplificar isso aqui, por quê? Porque isso aqui está se parecendo um pouco com isso. Pronto, simplifiquei e deixa lá quieto. Ó. Na quarta etapa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, ó,
para todo x, copiar outra premissa, ó. C de x implica P de x, ou seja, para todo aluno desta classe passou na prova. Isso aqui é uma premissa. Como é premissa, vamos escrever logo, né? Tá? Agora, olhe bem, olha que legal, ó. Isso aqui, eu não posso usar com essa aqui, porque aqui é A e aqui é X. Mas, na quinta etapa, eu poderia muito bem instanciar isso aqui universalmente. Instanciar o que é dar um nome, ó. Se funciona para todo aluno, ou seja, todo aluno da classe passou na prova, em particular esse A aqui, aí eu posso usar a mesma constante nesse caso, também aconteceu isso, porque aqui é todo. Então eu pego esse cara que veio do existe e enquadro ele aqui dentro de um desses caras. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Pronto. Por que eu fiz isso, gente? Porque existe uma propriedadezinha chamada modus tollens que, dado isso, e isso implicando isso aqui, ou seja, né, dado P e P implica Q, eu posso concluir o quê? Se P for verdade e P implica Q for verdade, eu posso concluir Q. Então eu posso concluir por modus tollens, ó, a P de A. Opa, ó, quase, estou quase conseguindo o que eu quero. Observe o que eu quero no final, ó, P e não L. Só que aqui eu tenho um A. Né? Eu queria muito poder operar essa coisa com um L de A também. O que eu posso fazer? Juntar com esse aqui, ó. Só que para juntar com esse aqui eu preciso primeiro simplificar 2 de novo. Então aqui eu venho aqui na 7ª etapa e simplifico esse cara de novo, porque na simplificação, só para a gente lembrar, ó, eu tenho P implica Q. Eu posso concluir tanto P quanto Q. Por quê? Se P e Q, né, conjunção, eu acho que eu falei implica, eu falei errado, conjunção Q é verdade, então tanto P quanto Q são também verdade. Então eu posso concluir isso aqui, tanto P quanto Q. Então nesse caso aqui, vou concluir não L de A. Não L de A, ou seja, este estudante A, ele não leu o livro. Agora eu estou afirmando o estudante A. Eu não sei quem é ele não, mas eu sei que tem um estudante, eu dei nome A a ele. Não sei quem é, mas dei um nome genérico. Então temos aqui, ó. Agora, eu poderia juntar esses dois casos, porque se esse cara é verdade e esse cara é verdade, também tem uma propriedade para isso. Se P e Q são ambas verdades, eu posso concluir P e Q. Né? É a chamada conjunção dessas duas. Né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. P de A e não L de A. Estamos quase acabando. Opa, botar aqui na 8ª, né? Ficou embolado aqui, né? Botar aqui a 8ª, a etapa é juntar esse com esse, ó. P de A e não L de A. Então você pode trabalhar aqui e depois você ir botando os nomes, porque às vezes se você fizer e colocar o nome, tá dizendo que você meio que tem que adivinhar as coisas, não. Vai andando aqui até dar certo. Certo? Com as propriedades, com as regras que você tem. Depois você se preocupa em escrever. Eu não tenho feito isso nas anteriores, até parece que a gente decorou as coisas e, infelizmente, eu fiquei observando e falei, poxa, se eu fosse um aluno, provavelmente eu faria primeiro aqui para depois escrever aqui. Então, como professor, eu estou ensinando errado. Então eu falei, não, dessa vez eu vou ensinar só mexendo com símbolos. E aí, por último, eu volto e coloco os nomes aqui, como eu faria como aluno mesmo. Tá certo? Agora, na 9, eu posso fazer o quê? A generalização. Observe que eu tenho um aluno lá na sala, que ele passou na prova e não leu o livro. Então eu posso dizer que existe alguém na sala que passou na prova e não leu o livro. É o mesmo exemplo lá de Pan, né? Pan ama abanar o rabo, ou a cauda, né? Sua cauda. Lá na videoaula passada, se não me engano, ou umas 2 videoaulas passadas. Aí eu falo, ó, se Pan, né, ama abanar sua cauda, então existe algo que ama abanar sua cauda. É a mesma coisa, existe um aluno que passou na prova e não leu o livro. Então, ó, existe X, P de X e não L de X, ó. Passou e não leu o livro. Olha que beleza. Pronto, então eu cheguei exatamente no que eu queria demonstrar. Aí agora eu volto, né, para escrever direitinho, dizer qual regra foi usada em cada passo, né, para impressionar o professor. A gente agora sim, como a gente conseguiu chegar aqui, então você vai ficar nessa brincadeira, olhando na sua tabela, até chegar aqui, mexendo só com símbolos. Depois você se preocupa com o que você usou em escrever. Claro, você se preocupou aqui, porque você só usou coisas possíveis.
Mas assim, às vezes se você coloca aí, já bota o nome, você vai perdendo o foco dessa parte aqui, ó. Então a dica é, faz aqui primeiro simbolicamente, depois volta para o nome. Então qual foi? O que a gente usou aqui? A gente usou aqui a instanciação existencial, que é o quê? Partir do geral aqui, que é x, uma variável qualquer, o nosso algo, e foi para um cara específico. Então aqui é a instanciação, o quê? Existencial. De quem? De um. Então eu peguei isso aqui, instanciei ele, dei um nome. Agora aqui eu fiz o quê? Simplifiquei, ó. É a simplificação de quem? De 2. Eu peguei o que me interessava nesse momento, ó. Só esse CA. Por quê? Porque eu já previa que eu tinha que usar com uma premissa aqui. Então aqui eu tenho essa premissa, mas eu falo, poxa, se eu instanciá-la universalmente, no caso, vou ter isso, aí eu posso usar modo Stolling aqui, porque aqui é A, aqui é A. Então eu tenho que usar, tendo em vista o mesmo objeto. Aí só a coisa aqui, como ele vale para todo cara da sala, em particular ele vale para esse A aqui que eu peguei no passo de cima. Normalmente a gente tem que ter cuidado em usar a mesma constante. Só que nesse caso, como vale para todo, eu posso pegar exatamente o mesmo cara. Então aqui eu usei a instanciação universal. Porque eu vim do para todo, né? De quem? 4. É sempre bom você coloca e de quem foi que você fez. Aí aqui eu fiz o seguinte, ó. Esse e esse, ó, me dá esse, que é o modus tollens. Modus tollens de quem? De 3 e de 5, ó. Certo? Recapitulando. Né? Então, recapitulando não, continuando. Né? Então, esse cara aqui, de onde ele veio? Ele veio da necessidade o seguinte, eu olho para o final da questão. Então é tudo, gente, mirando. Eu não vou fazendo isso só olhando para cá. Eu volto toda hora para cá para enunciar. Pera aí, mais um dado, esse cara. Então eu quero chegar aqui. Aí eu penso, poxa, eu tenho P de A. Poxa, se eu já tivesse esse cara aqui, eu já junto os dois, pronto. Aí eu já penso e falo, não, beleza, então vou construir primeiro esse cara, que é simplificação de 2 de novo. Né? Aqui, ó. Simplificação de 2. Tá certo? E aí eu faço o que? Eu junto esse com esse. A conjunção de 6 e 7. Pode olhar lá nas regrinhas, tem uma regra exatamente com cada nome desse. Perceba exatamente como eu estou utilizando cada um aqui. Eu fiz questão de resolver a questão 2 vezes, né? Por quê? Eu resolvi uma vez olhando só para cá e depois escrevendo, repassando tudo de novo. Então faça isso e você vai aprender com mais velocidade. Pelo menos no meu caso foi assim, né? Então, ó, existe x, px. Então eu posso vir daqui para cá, aí já é o quê? Eu estou num caso particular e vou para um existe dentro de um conjunto. Então eu vou o quê? Generalizar. E aqui está o existe. Então generalização, ó, eu vim de A para X. X é o algo. É algo, né? É a mesma ideia lá, né? Pan amava abanar sua cauda. Então eu falo, algo ama abanar sua cauda. Então perdi quem é Pan. Ele foi para um conjunto maior. Então aqui, provavelmente, né? Pode ser que só tenha um, mas supõe-se que ele seja pelo menos não menor, né? Então aqui agora eu uso o quê? No passo 8 eu uso a generalização existencial de quem? De 8. Pronto, provei. Cheguei exatamente na minha conclusão. O 8 podia ser uma conclusão? Podia. Tá certo? Então eu podia falar, olha, então mostre que um fulano tal, né, específico, eu podia parar aqui no 8. Claro, eu pedi esta conclusão aqui, beleza? Então, gente, a ideia aqui é treinar mesmo, não tem como. Olha o tanto de nome que eu usei aqui. Como é que você quer fazer uma questão só, 2, e estudar o quê? Um conceito, 2, 3, 4, 5
5 conceitos, cara, 5 coisas diferentes, tem a conjunção também, então eu acho que praticamente todas as linhas aqui, exceto as premissas, são todas iguais, né? Não repetindo, não, simplificação 2 vezes, pronto. Então assim, é como se você tivesse que fazer pelo menos uma questão para cada um daquelas regras, cada uma das regras você tem que fazer pelo menos um exemplo, no mínimo, e depois fazer uns 4, 5, 6 exemplos envolvendo todas elas, emboladas, porque é aí que você vai testar sua capacidade de memorização mesmo, porque infelizmente, a princípio você tem que memorizar mesmo essas regras, tá certo? Claro que não é só memorizar que basta, é essa coisa de visão lá na frente, poxa, eu queria muito, você já começa a perceber o seguinte, poxa, eu queria muito chegar em P de A para poder usar com não L de A, até já vi esse aqui se eu simplificar, então, não, aqui beleza, eu simplifico aqui, depois... Então, você tem que ter um procedimento, entendeu? Sempre voltando para o quê? Para a sua legenda inicial, tá certo? Então é isso aí, qualquer dúvida é só colocar nos comentários, provavelmente eu vou fazer mais alguma outra questão com isso aqui, porque assim, é algo assim relativamente trabalhoso, tá certo? Não é que seja difícil, mas é bem trabalhoso, né? Então assim, aí eu talvez esteja colocando aí depois, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.